Amanhã tem sido domingos abençoadores, né, da nossa vida, onde a gente se reúne como igreja. E a gente, há alguns domingos atrás, nós iniciamos uma série intitulada Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus. E nesses últimos domingos a gente tem falado que nós somos a Igreja de Cristo Jesus, membros deste corpo abençoador de vidas, cujo cabeça é o Senhor. E a igreja, ela é uma igreja, que a gente já viu e estudou um pouquinho sobre isso, a igreja ela é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque nós fazemos parte dela. E nós somos imperfeitos. Só que não é porque a igreja ela é imperfeita que ela não possa ser uma igreja saudável. Porque às vezes, se a gente for ver a nossa família, a sua família é perfeita, você vai olhar, fazer uma análise e falar, não, minha família não é tão perfeita, ela tem os prós e os contras, mas independente dela ser imperfeita, de ter os prós e os contras, ela pode ser, independente disso, ser saudável. Embora minha família não é perfeita, é uma família saudável. É uma família que tem amor, é uma família que expressa amor, é uma família que tem diálogo e às vezes pode até ter discussões, mas o amor vai superando todas essas coisas. Então, nessa série a gente vem falando sobre construindo uma igreja segundo o coração de Deus. E quando a gente fala construindo uma igreja segundo o coração de Deus, a gente pensa até em Davi. Lembra de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus? Ele não era perfeito. A gente sabe que ele pecou, se afastou do Senhor, mas se arrependeu do seu pecado. Então a gente começa a perceber, conforme a palavra de Deus, que uma igreja perfeita é aquela que tem a capacidade de reconhecer os seus erros e também pedir perdão e se arrepender de seus pecados. E aí, há 2 domingos atrás, a gente conversou um pouquinho nessa série no tema O Poder Transformador da Palavra, que daí a gente viu como que a palavra de Deus tem o poder de orientar a igreja e, consequentemente, orientar a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente refletiu bastante sobre esse conceito de lâmpada para os meus pés, o poder da palavra na vida de todo cristão. Depois, no domingo, o outro domingo, a gente refletiu também sobre o Evangelho, que é a mensagem central da igreja. E a gente viu que o Evangelho de Cristo, às vezes a gente está vivendo uma geração que não estão falando do Evangelho mesmo, o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da renúncia, o Evangelho da salvação através dele. É um Evangelho genuíno que fala sobre a morte e a ressurreição de Deus e o perdão e remissão de pecados através de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então a gente discutiu um pouquinho sobre essa ideia, que o Evangelho não é para abrir portas de emprego para a gente, o Evangelho não é para dar casa própria para a gente, o Evangelho genuíno não é aquele que só dá cura para a gente, não. A maior, a gente discutiu sobre isso, entre aspas, preocupação de Jesus é levar eu e você para morar no céu. Essa é a preocupação de Jesus, ele está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com a minha alma. Ele não quer saber se a gente vai ter casa própria ou não, se a gente vai ter o carro bom ou não, se a gente vai viajar ou não. Ele quer saber como está a sua alma, porque eu quero te levar para morar no céu, nas mansões celestiais. Obviamente, a palavra de Deus ela nos garante, que a gente também viu, que Mateus 6 em diante lá fala sobre a oração, sobre a ansiedade da vida, e a gente percebeu, se eu busco ao Senhor em primeiro lugar, todas essas outras coisas me são acrescentadas. Que coisas são essas? As necessidades básicas. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou morar, como que eu vou me cobrir. Então a gente viu que em Mateus, quando a gente busca a Deus, ele supre todas essas necessidades da nossa vida. Então hoje, continuando essa nossa série Construindo uma Igreja Segundo o Coração de Deus, o tema que a gente vai estar refletindo hoje é Cristo em nós, a conversão como um novo começo. Cristo em nós, a conversão como um novo começo. E para pautar nossa reflexão e exposição bíblica nessa manhã,
gostaria que, por favor, você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. É a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, a segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 17. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, a gente espera um pouquinho mais. Você pode acompanhar no telão, mas um lembrete para todo aquele que é crente, não deixe de ter a sua Bíblia física. O crente tem que ter Bíblia física também. Não sou contra aparelhos digitais aí, tablet, celular, iPad, não sou nada contra disso. É muito bom, mas é muito importante você, como crente, ter essa palavra aqui impressa para que você possa ver e folhear a Bíblia, né? Porque às vezes é tanta facilidade que a gente tem hoje em dia que você não sabe mais manusear o livro em si. A gente vai desaprendendo, parece. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim o texto da palavra de Deus. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em quem? Em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos como igreja para celebrar e cultuar ao Senhor em um culto racional. Nós nos aproximamos diante, Pai, do Teu altar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos em quem depositamos nossa confiança. E eu te peço perdão de todos os meus pecados. Pecados que eu cometi no olhar, pecados que eu cometi nos meus pensamentos, no meu falar, até mesmo na minha conduta de vida, eu te peço perdão, Senhor. Lava-me com teu sangue e leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a dos teus filhos, da tua igreja hoje. Leva a ti cativo, para que possamos compreender a tua palavra e nada venha nos distrair, de receber uma porção a mais da tua palavra em nossas vidas e possamos ser tremendamente abençoados pela tua graça e pela tua palavra que transforma a vida. Vida essa, Pai, transformada, que a gente consegue viver ela com abundância e com alegria. Nós oramos no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para atuar em nós e através de nós, no meio da Tua igreja, no meio da Tua noiva, fazendo conforme o Teu querer sobre cada um dos corações que estão aqui, nesta manhã reunidos, sedentos por ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos 2 Coríntios, é interessante que ele vem abordando vários temas sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a gente já conversou um pouquinho semana passada, era uma das igrejas mais promissoras que tem do Antigo Testamento. Mas mais promissoras por quê do Antigo Testamento? Porque era um reduto de pessoas muito inteligentes, de pessoas dotadas de habilidades, de pessoas dotadas de certos carismas, de certos dons, que as outras pessoas viam esses dons, esses carismas, essas habilidades e ficavam espantadas com aquilo. Só que essas pessoas também que tinham esses carismas tinham uma grande tendência a serem pessoas um pouco mais soberbas, um pouco mais arrogantes, porque eu detenho conhecimentos, detenho certas habilidades que você não. Só que o apóstolo Paulo pregando para essa igreja, ela se converte e um monte de pessoas desse tipo, desse estilo, vem conviver junto. Vem viver em comunidade. Cada um com pensamentos diferentes, cada um com habilidades diferentes, e habilidades essas que um às vezes julgando um ao outro, e o apóstolo Paulo tem esse desafio de pastorear essa igreja.
E uns falam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, porque Apolo me discipulou, porque isso. Paulo fala, não, todos nós somos membros de Cristo. Tudo que a gente tem é para ser usado para abençoar outras vidas, para abençoar o próximo, pessoal. Essas suas competências e dons é para você ser um canal, um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Não é para você se ensoberbecer. Aí Paulo vem mostrando que nós somos o corpo de Cristo, formado de muitos membros, cujo cabeça é o Senhor. Só que, como já se não bastasse, o apóstolo Paulo também começa a exortar a igreja de Corinto sobre uma grande apostasia que estava tendo. Começaram a questionar no meio do próprio povo sobre a ressurreição de Cristo. Será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que Cristo não ressuscitou? Essa história de Jesus Cristo morrer e ressuscitar é balela. Você já viu alguém ressuscitar? O apóstolo Paulo então vem combatendo esse estudo distorcido e fala, pessoal, para! Se a gente não acreditar na cruz de Cristo e na ressurreição, é vã nossa fé. A nossa fé é vazia. A fé do cristão é baseada na morte e na ressurreição do Senhor. Esse é o lastro da nossa fé. Essa é a base da nossa fé, a ressurreição dos mortos. Ressurreição essa que um dia eu e você teremos. Porque nós não somos eternos nessa terra. E o apóstolo Paulo vai combatendo isso. A igreja de Corinto, por mais que tinha tudo isso, começou a ter imoralidade. Dentro da igreja, o apóstolo Paulo fala, galera, que moralidade é essa? O filho começa a sair com a mulher de seu pai. E ele fala, pessoal, vocês são crente, o filho não pode sair com a madrasta, não pode sair com a mulher do seu pai, não pode ficar se deitando com ela. Pessoal, vocês não estão vendo isso no meio da igreja. Pessoal, não pode, tira ele dali, vocês estão errados, tira o pecado. O apóstolo Paulo vai tratando isso ao ponto que ele fala assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra do Senhor, ela diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos e os manjares são para o ventre, como o alimento é para o corpo, o alimento é para o corpo, mas o nosso corpo é para o Senhor. Aquele que se ajunta com uma meretriz, com uma garota que se vende como uma prostituição, se torna uma só carne com ela. Todo pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas aquele que se prostitui, que tem relações imorais, sexuais ilícitas, peca contra o seu próprio corpo. E vós fostes comprados com um precioso e alto sangue, que é o sangue de Jesus. Então vocês não podem pegar o corpo que o Senhor comprou e entregá-los à imoralidade sexual, entregá-los às paixões dessa vida. Não, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês são morada do Senhor, uma habitação santa. Vocês são santuário de Deus. Então o apóstolo Paulo vai tratando sobre isso. E quando chega no 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, depois de tratar tudo isso no meio da onde? Da igreja. Sabe o que ele percebe? Meu Deus, tem um monte de gente dentro da igreja que se diz convertido, mas não é convertido. Que se diz cristão, mas que não é cristão. Então ele vem abordando isso e no 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 17, ele fala, pessoal, olha só, portanto, eu digo uma coisa para vocês, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se vocês falam que são de Deus e essa graça de Deus alcançou a vida de vocês, deve existir mudança de vida. Deve existir uma transformação. Igreja de Corinto, você praticava uma coisa, mas quando você teve um encontro e se converteu, a conversão é mudança de hábito, é mudança de vida, é mudança de atitudes, é mudança de mente. O que a teologia vem conversando sobre metanoia, mudança de pensamento radical.
E a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo vai tratando isso com a igreja. Pessoal, muitos de vocês se reúnem como comunidade, mas pelo aquilo que eu estou vendo, pelos frutos que vocês produzem, muitos se dizem de Deus, mas não são de Deus. Mas como você identifica isso, Paulo, que eles não são de Deus? Pelas atitudes que eles praticam. As atitudes mostram se a pessoa é de Deus ou não. Pelos frutos os conhecereis. Você conhece a árvore se ela é boa ou má pelo seu fruto. E o apóstolo Paulo vem tratando sobre isso. Ele vem escrevendo, mostrando que uma transformação genuína ocorre na nossa conversão. Mostrando que a conversão não é apenas uma atitude pessoal, é religiosa. Eu levantei a mão e aceitei a Jesus. Não, ele fala, é mais do que um rito religioso. É mais do que uma decisão só que você toma quando você levanta a mão. A conversão ao evangelho é uma mudança de atitude radical. Eu andava dessa maneira, eu pensava dessa maneira, eu tinha esses valores, agora eu tiro todos esses valores e estou numa nova caminhada. O apóstolo Paulo fala, a verdadeira conversão é uma mudança radical de vida, vida essa que mexe com a nossa mente e o nosso coração. Hoje muitos confundem, pessoal, conversão com a mudança externa ou um ritual religioso. Como assim? Eu sou cristão. Mas por quê? Porque eu vou na igreja todos os domingos. A pessoa confunde. Ir na igreja todos os domingos não me torna e não te torna cristão. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você não é cristão só porque você vai na igreja aos domingos. Não é porque você faz um rito religioso que você é mudado. Não é também a conversão, não é só porque eu pratico certos hábitos religiosos que mostram que eu sou cristão. Qual que é um hábito religioso? Eu vou orar. Um hábito religioso, eu vou ler a Bíblia. Um hábito religioso, eu vou jejuar. Tá bom. Só que esses 3 hábitos religiosos que são para a gente fazer a manutenção da vida cristã, a grande diferença é, eu pego eles e coloco na prática dentro do meu coração ou eu só faço para cumprir o rito? Isso, na verdade, está transformando a minha vida? Isso que eu estou fazendo, orar, jejuar e ler a Bíblia, está transformando o meu modo de falar no modo de falar mais santo? Está purificando os meus olhos para que eu não olhe certas coisas que eu não devo olhar? Está purificando as minhas mãos para que eu não coloque as mãos aonde eu não devo colocar? Esse hábito religioso que eu faço está fazendo os meus pés vigiarem para não andarem em caminhos de morte? Porque senão eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, mas continuo produzindo tudo aquilo que a Bíblia fala que eu não devo produzir. Será que eu sou mesmo convertido ou não? Ou será que é apenas uma emoção que eu falo, puxa, eu gosto dos crentes, eu gosto da maneira que os crentes e os cristãos se intitulam? O apóstolo Paulo vem combatendo isso e fala, não, pessoal, se vocês estão em Cristo Jesus, vocês são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. E o apóstolo Paulo vem então falando algumas lições, meus irmãos, sobre a conversão, um novo caminho. Primeiro lugar que a gente aprende com o apóstolo Paulo com essa carta. Primeiro lugar, a conversão é um milagre da graça de Deus. Guarde isso. A conversão é um milagre da graça de Deus. Olha o que diz o texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de quem? De vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato milagroso de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando?
Você não se converte porque você quer se converter. Você se converteu ou está buscando a Deus porque Ele se revelou a você e gerou fé dentro do seu coração. Vou falar um pouco sobre a soberania de Deus. Você não é convertido ou convertida porque você quis. Então não existe aquele termo, quando eu me converti. Você não se converte, não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Eu me converti. Não, você não tem o poder de se converter. Quem te converte é o Espírito de Deus. Quem te chama, quem nos chama é o Espírito Santo para a maravilhosa graça e obra de amor redentora dele. É Ele que nos chama, não é quando eu me converti, quando eu tomei a decisão, porque Ele vem mostrando, isso não vem de vocês, porque se eu fosse esperar que vocês quisessem Deus, vocês nunca iam querer Deus. O ser humano nunca vai querer Deus, irmãos. O ser humano nunca vai querer renunciar. O ser humano sempre vai querer fazer as suas vontades, sempre vai querer fazer os seus desejos, aquele que supre as suas necessidades e desejos mais íntimos. É isso que o ser humano quer. Se Deus fosse deixar nós, como humanidade, escolhermos se você quer Deus ou não quer Deus, quem que você acha que a gente ia escolher? Barrabás. É isso. Quem que vocês querem? Cristo ou Barrabás? Barrabás, peraí. Mas Barrabás matou familiares. Barrabás roubou o seu comércio, viu? Quem que você quer? Cristo ou Barrabás? Barrabás. O povo não sabe escolher. Nós, seres humanos, não sabemos escolher. Então, quando Deus vem com a graça e decide salvar, é um ato soberano de Deus. Não tem como eu e você falar que a gente não quer ser salvo. A graça, pergunta para o seu irmão, você consegue resistir à graça de Deus? Pergunta teológica, viu? Ó a pergunta teológica. Pastor, eu consigo resistir à graça de Deus, sim. Então, se você consegue resistir à graça de Deus, falando que a graça ela é resistível, então significa que Deus não tem poder de te salvar. Então quer dizer, se Deus falar quero salvar, Ele não pode salvar. Se Deus falar quero salvar a Karen, aí a Karen fala não quero ser salva por Deus. Aí Deus não consegue salvar ela, mesmo ela não querendo, sendo que ela é criatura. Olha a pergunta teológica. A graça é irresistível. A graça, ela é irresistível, ou seja, a conversão não é apenas aceitar Jesus, mas ser transformado por Ele. É um ato soberano de Deus, meus irmãos. É um ato soberano de Deus. Atos capítulo 9, você acha que Paulo teve opção de se converter? Opção de falar não quero? O apóstolo Paulo já tinha ouvido um monte de evangelho. Olha, Paulo, se arrependa do seu pecado. Não gosto de crente. Não gosto de crente, pelo amor de Deus. Inclusive, vou pegar a ordem com os governantes para matar crente e bater em crente. Pegou cartas autorizando ele para poder prender os cristãos, aqueles que prestavam a fé em Cristo, e ainda matar. Ele está indo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. Chega lá, a gente sabe do texto bíblico, aparece uma luz para ele, certo? Essa luz quem que era? Cristo Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem? Ele ficou cego. Quem é, Senhor, que eu tô perseguindo? Saulo, Saulo, sou eu, Jesus de Nazaré. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você, Saulo, dar murro em ponta de faca. O único que se prejudica com isso é você mesmo, Saulo. E Saulo, entendi. Aí o Senhor converte o seu coração e o perseguidor torna-se perseguido porque começa a amar ao Senhor de todo o seu coração e pregar o evangelho. Paulo, aí a minha pergunta, teve opção? Deus quis salvar e acabou. Olha só, um ato soberano de Deus. Eu quero salvar. Paulo podia fazer isso? Quem é você? Sou o Senhor Jesus Cristo. É? Paulo, você quer me servir agora? Eu estou com uma obra missionária que eu preciso fazer e pregar para o pessoal agora. Olha, Jesus, agora não dá. Porque eu estou indo para Damasco prender uns crentes. Aí depois eu posso pensar o que eu faço. Ele teve essa opção? Não teve essa opção. Por quê? Porque a salvação, quando Deus tem que salvar alguém, meu irmão, não importa, o Senhor pode salvar.
É pela graça. A salvação é única e exclusiva pela graça de Deus. Por isso que ele reforça quando fala para a igreja de Éfeso: pessoal, vocês estão pensando o quê? Não é por obras que vocês vão ser salvos. É pela graça de Deus, é o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Porque todos nós somos ruins, e não é por obras para que ninguém se glorie e fala: olha como eu sou bom porque eu pratico a bondade, olha como eu sou bom porque eu faço isso ou aquilo outro. Você já tentou evangelizar alguém, até mesmo da tua família ou dos teus amigos, e o pessoal fala: não quero Jesus não, eu não faço nada de errado, eu não mato, não roubo, não quero mal de ninguém, só trabalho para minha família. Sim, você fazendo tudo isso, se não aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, existe uma grande probabilidade de irmos para o inferno. Existe sim, mas como assim, pastor? Mesmo eu sendo uma pessoa boa, a grande pergunta é: quem falou que você é bom? Você é bom na tua perspectiva, mas quem falou que você é bom? Pergunte a pessoa que está do seu lado: você é bom, irmãozinho? Eu sou uma bênção, viu? Vamos ver se nós somos uma bênção? Romanos capítulo 3, versículo 10 e o versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Como está escrito, Paulo escrevendo para a igreja de Roma, um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém busca a Deus como deve buscar. O apóstolo Paulo é categórico. Ninguém ora como deve orar. Ninguém busca a Deus. Ninguém é bom. Vocês que se dizem bons, igreja de Roma, vocês são inúteis. Inúteis eu não tenho utilidade para nada. Mas no meu senso eu sou útil. Útil para quem? Para mim, que sou Deus, não é. Porque você se apoia no seu próprio entendimento. E Provérbios fala: não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Entregue a Ele todos os teus caminhos. O Senhor vem falando com Paulo para passar para a igreja de Corinto o seguinte: pessoal, vocês não são bons. É a graça de Deus que alcançou a vida de vocês. Porque nós não somos bons, pessoal. É a graça, você é salvo não porque você merece ser salvo, não porque você é um bom pai, não porque você é uma boa mãe, não porque você é um bom filho ou você é uma boa filha, não. Você é salvo único e exclusivamente pela graça de Deus. Não há nada que eu e você possa fazer para merecermos a salvação. É prerrogativa única e exclusiva de Deus. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Se eu estou morto, imagina aqui, que eu estou morto aqui, ó. É aqui, né? É aqui que faz o Drácula, né? Estou aqui. Morto, sente? Se beliscar. Se ressuscitar, a pessoa, no velório, imagina. Mas imagina, você está aqui. Não sente nada. Nessa condição, sem sentimento, sem emoção, sem nada, eu posso querer alguma coisa? Posso exigir alguma coisa? Estou morto. Aí a Bíblia diz: e Ele nos vivificou. Agora eu estou enxergando. Agora eu vejo o mundo como ele é. E entendi o seu amor por mim, Pai. É o que Paulo fez. Entendi o seu amor, amor esse que eu fui tantas vezes contra, porque eu sou na verdade um ignorante. Eu ignorei este saber, eu ignorei esta graça, mas não fui eu que ignorei, é porque Deus, eu estava morto já. Eu nunca ia saber dessa graça se não fosse o Senhor me revelar. Então obrigado por revelar essa graça a mim. Então se hoje eu e você estamos na igreja, é porque a graça dele tem se revelado a você.
Não é porque você falou, estou indo para lá. É Ele que nos atrai, meus irmãos. É Ele que nos atrai. Olha o que Agostinho de Hipona, ele fala, e eu acho bem interessante. Teólogo do século III. A graça de Deus não nos encontra como pessoas boas, mas nos transforma em pessoas boas. Quando a graça vem, ela não fala, Renato, que bacana, o Renato é bom, hein? Olha como o Renato é bonitinho, olha como o Renato é legal, olha como o Renato é bacana. Não. Ele não encontra o Renato como uma pessoa boa. O Renato é terrível. O Renato é uma tranqueira. É só pelo meu espírito mesmo, viu? Aí quando Jesus te converte, você fala, Deus, como você conseguiu me amar? Eu mesmo não me amaria. Eu mesmo nem aguentaria eu mesmo. Tem pessoas que não conseguem aguentar nem a própria vida. Aí fica falando da vida do outro. Porque a vida do outro é mais interessante. Porque se vai ver a sua vida, não consegue ficar com a própria presença, não consegue ficar sozinho. Por que tem algumas pessoas que não conseguem ficar sozinho num ato de solitude? Porque ela mesma não aguenta quem ela é. Eu não consigo ficar comigo mesmo. Quando eu fico comigo mesmo, tenho vontade de me esganar. Então eu tento ver a vida do outro e me dopar com rede social para alimentar minha alma, para eu não precisar fazer um mergulho em mim mesmo e ver como eu estou. É pela graça que nós somos salvos. Porque se não for o encontro, o homem nunca vai buscar Deus. Aonde que a gente também pode depois ver isso? Um exemplo da palavra de Deus, o endemoniado de Gadara em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 vai contar a história do endemoniado de Gadareno. Lembra dessa história? Que bacana? Jesus acaba de pregar o evangelho e fala para os seus discípulos, vamos partir, vamos para o outro lado, todo mundo sobe dentro do barco e Jesus vai. Quando Jesus está indo na cidade de Gadara, a Bíblia diz que tem uma cidade onde tinha uma família. E dentro dessa família tinha um camarada que era possesso. Mas as pessoas não sabiam que ele estava possesso. Achavam aquele comportamento agressivo que ele tinha, um comportamento muito agressivo, completamente antissocial. Vamos jantar? Não janta. Ele jogava a mesa para cima, ele não queria se socializar com ninguém. Aí a família via, meu filho parece um bicho, vamos prender ele aqui. Prendiam ele com cadeias dentro da própria casa, mas a força que o filho tinha, aquele menino tinha, era tão grande que estraçalhava as cadeias e andava nos sepulcros. Eu não quero ficar aqui nesse lugar. Você quer ir para onde? Eu não quero saber de vocês. Eu quero sair. Ele saía e gostava de cemitério. Deixa eu ficar andando nos cemitérios da vida. A Bíblia diz que ele andava em sepulcros, em lugares de morte. Vou andar em cemitérios da vida. Ou seja, uma pessoa completamente antissocial, que não conseguia conviver com seus familiares, não conseguia conviver com a sua família, que estava longe de Deus, mas nem sabia que este problema que ele tinha era espiritual. Ao ponto que quando Jesus, ele chega com seus discípulos e ele desembarca na areia, eu imagino Jesus saindo do barco, pulando na areia, ele pula na areia, aquele menino que era um antissocial, que toda a cidade já tinha menosprezado ele e não queria mais ter contato com ele, ele corre aos pés de Jesus e fala o seguinte: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que você veio nos perturbar? Jesus vira para aquele menino e fala o seguinte: qual é o seu nome? Jogando para a identidade daquele menino. Porque aquele menino, a primeira coisa que tinha feito era perder a sua identidade. Por quê? O que ele responde? Legião é o meu nome. Legião é com base na legião romana, um ajuntamento de 6.000 soldados romanos. Legião é o meu nome. Tem 6.000 entidades dentro de mim. Primeira coisa que Satanás tira da pessoa, a sua identidade. Muitos habitando dentro de um, impossibilitando este um de ser ele mesmo. Não consigo ser eu. Não consigo ser o Renato. Por quê? Porque existem muitos dentro de mim que me desconfiguram e me descaracterizam para eu ser quem Deus me chamou para ser. E me descaracterizou no meio da sociedade, me descaracterizou no meio de todos, mas Jesus então pega e fala, então você legião, você vai sair dele agora.
Aí eles falam, mas por favor, não tire a gente daqui, manda para a manada de porcos que está ali. O Senhor permitiu, entrou na manada de porcos, quase que 2.000 porcos, eles mergulham num precipício e morrem afogados. Jesus, quando expulsa aquela legião de demônios, a Bíblia diz que aquele menino agora estava sentado ao lado de Jesus, em perfeito juízo, vestido, e sabia o que estava acontecendo à sua volta. Converteu. Você não vai andar mais agora em cemitério. Você não vai mais andar agora em caminho de morte. Você não vai andar mais afastado da sua família. Senhor, vou ir com você. Não. Você vai agora, não vai me seguir agora comigo no barco, nas minhas empreitadas. Você vai voltar primeiro para a tua família. Volta para a tua família e fala como essa graça alcançou você e transformou a sua vida. O primeiro testemunho que você dará dessa graça é para a tua família. É para a tua família que você vai testemunhar. É para a tua família. Ou seja, agora eu estou falando normal. Nossa, menino, entra aí, vamos tomar um café. Meu Deus, imagina a emoção da família. Faz anos que eu não tomo um café com ele. Faz tanto tempo que eu não faço um almoço, uma feijoada de sábado para ele comer comigo. Porque meu filho só queria andar no cemitério. Ele se retalhava com pedaços de pedra. E agora o meu filho está sentado. A família celebra a conversão. Mas aquele menino, meus irmãos, estava morto e reviveu. Porque teve o encontro com Jesus Cristo. A verdadeira conversão é só através de um encontro genuíno com Cristo Jesus. Senão a gente vira apenas simpatizantes do Evangelho. Simpatizantes. Eu acho legal. Os crentes são legal. Esse movimento está muito bacana. Só que a gente não vê mais conversão de vidas. Aumenta o número de evangélicos e cristãos dentro do Brasil. Mas ao mesmo tempo aumenta a taxa de corrupção, aumenta a taxa de roubo, aumenta as taxas de homicídios. Se aumenta o cristianismo, qual que é na teoria? Diminui a taxa de homicídio, diminui a corrupção. Por quê? Porque eu tenho novos valores, concorda? Eu tenho novos valores, valores do reino. Então eu não mato, porque a Bíblia fala que eu não posso matar. Eu não roubo, eu não minto. Eu faço todas essas coisas, porque eu tenho os valores do reino. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Semente, meu irmão? Aleluia. É interessante isso, porque esses são os pecadinhos que a gente... Que é o que... Por favor. Esses são os pecadinhos que a Bíblia fala que existe. E a gente esquece, né? Isso é um pecado diante de Deus. A gente precisa se converter, pessoal, a cada dia. Porque quem traz a gente para perto do Pai é Ele que traz. Eu não consigo ir a Ele se Ele não se revelar a mim. Estou falando sobre a graça soberana de Deus. Aonde você vê isso, pastor, na palavra? João capítulo 6, versículo 44. Olha o que diz o texto bíblico. Ninguém, Jesus falando, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que estão comigo, foi porque o Pai revelou. Aqueles que estão comigo, foi porque o Pai fez eles chegarem até mim. O Pai atraiu. O Senhor me atraiu e o Senhor te atraiu, meus irmãos. É Ele que atraiu a minha vida, é Ele que atraiu a sua vida. E o que a gente começa a perceber nisso? A conversão é um milagre da parte de Deus para conosco. E a verdadeira conversão não é algo superficial. A verdadeira conversão é uma mudança de vida. Não é apenas eu cumprir ritos e atos. Porque dependendo eu posso estar dentro dessas 4 paredes que a gente intitula como templo e eu, na verdade, posso ser um cão adestrado.
Olha, nunca pisei do lado de fora, viu? Ó, nunca fui na janela, viu? Olha, não pode ir nessa janela, tal. Na verdade, eu sou um cão adestrado. Mas dentro do meu coração eu morro de vontade de olhar pela janela. Dentro do meu coração eu morro de vontade de dar um pulinho lá na parte de fora. Eu sou um cão adestrado dentro da igreja, cumprindo ritual. Deus não quer isso. Ele fala, filho, eu quero que a mudança não seja só externa para as pessoas verem, eu quero que seja mudança interna. Uma mudança assim, ó, eu não quero ir para lá porque isso desagrada a Deus, não porque tem um rito falando que eu não posso ir. Eu não quero ir para a porta lá de fora porque isso aqui desagrada ao coração do meu pai e eu amo mais o meu pai do que as minhas próprias vontades, então eu não quero ir para lá. Não porque alguém falou que eu não posso passar para a porta de fora, não. Eu não faço porque eu não quero, porque desagrada o coração do meu pai. Porque a minha alegria é ficar mais com Jesus, é ter mais amizade com Jesus, é andar com Jesus, é isso. Aí essas paredes caem. Aí eu vivo a verdadeira liberdade. Não está mais condicionada a uma metragem quadrada, mas eu sou livre, independente da geografia que eu estou. Por quê? Porque eu me converti ao Senhor. Conversão essa que foi Ele que iniciou e mudou o meu coração. É pela graça que você é salvo, irmão, não é porque você é bom. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é salvo porque Jesus te ama, não porque você é bonzinho. Não porque você é bom. Segundo lugar que a gente aprende. Segundo lugar. A conversão resulta em transformação de vida e mente. A conversão resulta em transformação de vida e mente. João capítulo 14, versículo de número 21. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo de número 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos, a minha palavra, as minhas diretrizes, e lhes obedece a esse que me ama. Olha que interessante. E agora é com Deus, viu? Não é com a nossa família. Ah, eu te amo, viu? Ah, eu te amo. Eu te amo para minha esposa, para o meu filho, mas não tenho atitude de amor. Deus fala, é diferente. Agora, esse amor é comigo. Se você fala que me ama, mas não obedece o que eu falo, você não me ama. Porque se você me amasse, você obedeceria. Isso é forte, pessoal. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente ama? O nosso próprio ventre. A gente ama as nossas próprias vontades. Se Deus falar não para você, você faria aquilo que mais você quer nessa vida? E Deus fala não? Você conseguiria? Tô com tanta... Eu gosto de pensar nisso. Porque eu fico mexendo comigo, falo para ver o quanto eu amo ao Senhor. Imagine agora o desejo que você mais tem na sua vida. Aquilo que você mais sonha. Que você quer. E Deus fala assim para você, não te darei. Desejo casar. E Deus fala, você nunca vai casar. Nessa terra aqui você vai morrer sozinho. Eu estou dando exemplos extremos. Eu gostaria de ter filhos. E Deus fala, nessa terra você não terá filhos. Como ficaria o seu coração? Será que a gente continuaria adorando ao Senhor, mesmo sem saber que Ele não realizará o desejo do nosso coração? Eu amo aqueles que obedecem a minha palavra. Vou casar, não quero que você case. Tinder? Não é nem para você procurar. Mas eu quero muito casar. Eu quero muito constituir família. Estou dando exemplos bem radicais. Quero ter filho. Eu não quero que você tenha filho. Fertilização in vitro.
Fertilização artificial, não sei nem como que é o nome disso ali. Alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Eu não aceito o não de Deus na minha vida. Por quê? Porque o meu desejo é muito maior do que o Deus que eu falo que sirvo. Será que a gente ama a Deus mesmo, irmãos? Imagine se você tivesse o maior sonho e Deus falasse não para ele. Eu amo os que me amam, mas eu amo aqueles que praticam e obedecem os meus mandamentos. Porque se você tem os meus mandamentos, mas não realiza eles na sua vida, na sua prática diária, você fala que me ama, mas na verdade não me ama, porque as suas atitudes, a sua produção mostra que você não me ama, Renato. Muitas vezes a gente fala, Senhor, nós escolhemos Cristo. A gente ama o Senhor Jesus Cristo, mas as nossas atitudes mostram que a gente gosta de Barrabás. Eu falo com os meus lábios, eu amo a Cristo, mas as minhas escolhas são Barrabás. E a gente fala, tá tudo bem. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é Jesus que fala, é esse que me ama. Não é aquele que só fala que me ama, mas não me obedece. Não fala aquilo que eu digo, porque a conversão não é apenas uma experiência emocional, pessoal. Não é uma experiência emocional. Ai, que legal, vim num culto, tinha luzes bacanas, uma vibe bacana, um telão, que legal, isso é o culto. Puxa, que experiência, não! A conversão, a presença de Deus é mais do que um arrepio em nossa epiderme, na nossa pele. É mudança de vida. Uma pessoa verdadeiramente convertida abandona a antiga vida e vive uma nova vida transformada pelo Espírito Santo. Passa a viver para Cristo. Ou seja, pessoal, se a gente se diz convertido, mas faz as mesmas obras da vida antiga, eu e você não somos convertidos. Não somos convertidos, porque a conversão é deixar a vida antiga de lado, para trás, e viver uma nova vida em Cristo Jesus. É mudança radical de vida. Se eu tenho práticas da vida antiga ainda, eu não sou convertido. Eu posso estar convencido que sou crente, mas convertido, eu, Renato, não sou. Guarde isso. Por quê? Porque a conversão sempre produz frutos de transformação. Se eu falo que eu sou convertido, eu tenho que mostrar esse fruto. Eu tenho que demonstrar esse fruto. Porque pelo fruto você vai ver se eu sou convertido ou não. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 16. Olha o que diz o texto. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas quando eles se apresentam, você vê que é tudo bonitinho. Ai, que legal, que imagem de crente bacana. Ai, que legal. Mas por dentro eu conheço, são lobos. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Fica tranquilo. Pelo fruto eu vou mostrar se são de Deus ou não são. É o próprio Deus que está falando isso. Pelo fruto, eu vou mostrar se é de Deus ou não. Imagina. Alguém pode colher uvas? Ó a pergunta. Jesus é maravilhoso desde aquela época, hein? Eu gosto dessas perguntas retóricas. Alguém pode colher fruta de espinheiro? Uvas de espinheiro? Ou figos, ou de figos, ervas daninhas? É incoerente. Olha o que Jesus está falando. Não existe incoerência no reino de Deus. Ou você é convertido mesmo e mostra em atitudes, na sua fala, no seu olhar, na sua prática de vida, ou eu e você não somos convertidos. Simples assim. Pergunte para o que está do seu lado, você é convertido mesmo? O pessoal fala, Jesus amado, Pai. Por quê? A conversão é mudança radical de vida. É mudança radical. Quer ver um exemplo disso? Conversão de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Só para vocês terem uma noção.
Conversão de Zaqueu. Só para vocês entenderem. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, certo? Cobrador de impostos. Detalhe. Eu sou um publicano, cobrador de impostos. Então, já que eu sou um cobrador de impostos, eu vou cobrar mais. Então, eu vou onerar as pessoas com imposto. Parece que está no Brasil já, né? Eu vou onerar as pessoas com imposto. É para cobrar X, vou cobrar muito mais. Começava a onerar. E esse dinheiro vinha para ele, certo? Ele não tinha balanças iguais, igualitárias. Ele não tinha um senso de justiça. Eu quero benefício próprio pela função e cargo que eu exerço. Então eu roubo mesmo. Eu sou a lei, eu sou o poder, eu sou o coletor, o chefe dos coletores. Tem os agentes da Receita Federal, eu sou o chefe deles. Um exemplo, exemplificando. Tá bom. Só que ele ouve falar de quem? De Jesus. Aonde que Jesus está? Está aqui na minha cidade? Quero ver ele. Só que Zaqueu era pequenininho. Aí ele fala, nossa, uma multidão, não vou conseguir ver Jesus. Já sei o que eu vou fazer. Uma figueira brava está aqui, deixa eu subir nela. Zaqueu sobe, fica aqui na figueira. Quem que está passando aqui? Jesus. Quando está passando Jesus, aqui... Fico imaginando, uma galera em volta de Jesus. Ô Zaqueu, meu filho, o que você está fazendo aí? Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Vou jantar com você, meu filho. Opa, Jesus, vai ser agora mesmo. Desceu, já passou um fio para a esposa. Prepara a janta, filha, porque hoje o banquete vai ser bom, que Jesus vai estar com a gente. Ótimo. Foi lá. Então imagina, Jesus sentou na mesa, Zaqueu publicano, ladrão, de carteirinha, sentado do lado. Jesus não abre a boca. As pessoas que estão em volta e falam, não acredito que Jesus está na mesa de um pecador desse. Esse cara é um ladrão, carimbado. Se Jesus fosse mesmo profeta, ele não sentaria com os pecadores, não sentaria com ele. Jesus, ele abriu a boca? A Bíblia diz não. Ficou quietinho. Olha só. Zaqueu levanta. Senhor, olha isso, olha o detalhe do texto. Ele não fala para a multidão que sabia que Jesus estava na casa. Ele fala para o Senhor. Senhor, se eu defraudei alguém, roubei alguém, e eu tenho consciência, eu vou restituir 4 vezes mais. E toda essa riqueza que o Senhor está vendo, eu vou pegar metade dela e vou dar para os pobres. Senhor, tá vendo essa riqueza que eu tenho? Tô vendo, Zaqueu. É um patrimônio aproximadamente de 150 milhões de reais. Meu patrimônio. O que você vai fazer com ele? Eu vou pegar esse patrimônio de 150 milhões de reais, eu vou pegar 75 milhões e vou dar para os pobres. Eu vou dar para os pobres. Vou mudar a vida de muita gente. E eu sei que eu cobrei imposto que era indevido. Então eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Senhor, não vou devolver 100% do valor. Vou devolver 400% porque eu sei que eu defraudei muita gente. Eu sei que eu prejudiquei muita gente. Então estou fazendo esse ato aqui para tentar nem só compensar, mas eu sei que isso que eu fiz é errado. Quando ele acaba de falar isso, Jesus fala, opa galera, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Hoje veio salvação sobre esta casa. Aonde que veio essa salvação? Através de uma mudança radical de vida. A grande questão é o pós-Zaqueu fazer isso. É o pós-Zaqueu. Olha Zaqueu agora convertido. Olha, Zaqueu fez aquilo que tinha falado que ia fazer. Ele vendeu e deu para os pobres metade de tudo que tinha. Olha, ele restituiu. Olha, eu fui restituído por Zaqueu. Aquilo que ele falou se cumpriu. Aquilo que ele falou, ele teve compromisso. Aquilo que ele falou, ele foi leal em restituir. E eu recebi esse benefício. Os frutos de Zaqueu mostram que ele se converteu. Agora a grande pergunta é, as pessoas conseguem ver o seu fruto e falar que você é convertido, meu irmão? Pergunte a pessoa que está do seu lado. As pessoas conseguem olhar o seu fruto e falar verdadeiramente é um homem e a mulher de Deus. Pergunte a pessoa que está do seu lado. As pessoas conseguem ver o seu fruto e glorificar a Deus?
É, Jesus, nos converte, né? Nos converte. Carson tem uma frase muito interessante. Olha o que o Carson fala. Se a sua vida continua exatamente a mesma após a sua conversão, então talvez você nunca tenha se convertido. Se a minha vida continua a mesma depois que eu tive um encontro, entre aspas, com Jesus, é capaz de eu não ter sido convertido, pessoal. Se eu continuar a mesma prática, as mesmas ideias, o mesmo valor, é capaz de eu não ter sido convertido. O Senhor quer que eu e você tenha uma mudança genuína, uma mudança de vida. Quando Cristo habita em nós, nossa vida muda. Porque a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala, perdi tanto tempo da minha vida, mas uma coisa agora eu falo. O que foi, Paulão? Cristo hoje habita em mim. Cristo vive em mim. Visto que agora a vida que eu levo nesta terra, não vivo mais para agradar as minhas vontades e os meus prazeres, mas para agradar a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não tenho mais vontade, Ele é Senhor da minha vida. Sabe quando a gente fala Senhor, a gente tem um contexto completamente diferente. O Senhor que a Bíblia fala no S maiúsculo como Senhor, é literalmente o contexto de escravo, que nós somos escravos de um Senhor. É o tratamento de amo. O Senhor é meu amo. O escravo, naquele contexto, o escravo tem vontade, pessoal? Não tem vontade. O Senhor é isso. Você não tem mais vontade. O apóstolo Paulo falou, visto que a vida que eu tenho agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria. Por quê? Porque agora a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Isso é o Evangelho. Qual que era Jesus Cristo, a vontade dele? Eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do Pai. A minha alegria é fazer a vontade do Pai aqui na terra. A minha e a sua alegria tem que ser fazer a vontade do Pai aqui na terra. Se dedicar para Ele, gastar tempo com Ele, falar do amor dEle para as pessoas, estar no meio do reino de Deus, pregando, falando, amando, anunciando. Esse é o nosso papel como igreja. Que o Senhor, através do Espírito dEle, possa converter os nossos corações, inclusive o meu. Possa converter nosso coração. Para que a gente deixe de ser apenas, às vezes, convencidos que somos cristãos, mas cristãos verdadeiros. Que a gente abandone a antiga vida. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Meu passado já foi. Agora eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus. Que isso venha a ser uma realidade na minha e na sua vida. Vamos colocar de pé e vamos orar?